O estoicismo é uma filosofia que mudou a minha vida, que me ajudou a passar por momentos realmente difíceis. E sabe que naqueles dias obscuros eu percebi que a grande diferença entre aqueles que conseguem superar as adversidades e aqueles que acabam ficando pelo caminho se resume basicamente a uma palavra simples: conhecimento. Essa palavra muda todo o jogo. Foi por isso que em 2021 eu decidi começar a ensinar aquilo que eu aprendi ao longo de anos dedicados à pesquisa e à prática da filosofia estoica. Eu tinha percebido que uma das melhores formas de tornar a vida de outras pessoas melhor é compartilhando conhecimento. Mas eu acho que a pergunta mais inquietante para todo mundo que está conhecendo o estoicismo é como que uma filosofia que foi concebida há cerca de 2.300 anos ainda é capaz de nos ensinar como viver melhor, como aproveitar os momentos de alegria com sobriedade e como superar os obstáculos com tranquilidade e resiliência. Como foi que aqueles filósofos antigos, barbudos, velhos, que não tinham acesso às tecnologias que nós temos hoje em dia, foram capazes de compreender verdades atemporais e universais que deixam até mesmo os maiores cientistas da atualidade surpresos. Para responder essas perguntas, nós precisamos conhecer a história e as origens do estoicismo. Mas antes de mergulharmos fundo na essência do estoicismo, eu preciso falar por que eu decidi fazer esse vídeo. Eu acho que, como já deu para perceber, o estoicismo é uma filosofia muito importante para mim. Por isso, de vez em quando, eu costumo vir até o YouTube para pesquisar o tipo de conteúdo sobre estoicismo que as pessoas estão postando por aqui. E ultimamente, eu tenho visto muito conteúdo como estes. Basicamente, imagens geradas por inteligência artificial com um conteúdo mais motivacional. Só que isso não tem nada a ver com o estoicismo que encontramos nas obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Se você começar a ler obras como os Discursos de Epicteto ou as Meditações de Marco Aurélio, vai perceber que existe todo um sistema de pensamento coerente por trás daquelas ideias. E quando as pessoas simplesmente resumem toda a riqueza do estoicismo a um punhado de frases motivacionais, fora de contexto, elas não estão fazendo justiça a todo o trabalho minucioso que os estoicos tiveram ao buscar a verdade e a essência das coisas. É por isso que eu decidi fazer este vídeo, para fornecer uma explicação detalhada sobre o que realmente é o estoicismo, para que vocês não fiquem reféns de frases motivacionais fora de contexto que dariam vergonha alheia aos mestres do pensamento e da lógica que as conceberam. Ao longo deste vídeo, nós responderemos perguntas como o que é o estoicismo, como o estoicismo surgiu, quais foram os principais filósofos do estoicismo e entenderemos por que o estoicismo ainda é tão relevante mesmo após milhares de anos desde a sua concepção. E antes que eu me esqueça, no final deste vídeo eu tenho uma surpresa muito especial para os alunos mais dedicados, aqueles que realmente estão dispostos a sair da superfície e compreender com profundidade as origens e a essência do pensamento estoico. Vamos fazer agora uma viagem no tempo. Talvez você pense que a nossa primeira parada vai ser na Roma Antiga, mais precisamente na corte do imperador filósofo Marco Aurélio. Para muitas pessoas, Marco Aurélio é a grande referência quando se fala em estoicismo. Mas não. Na verdade, Marco Aurélio aparece numa das últimas fases do estoicismo. E ele certamente não é o maior pensador da filosofia estoica. Ele sequer tinha essa intenção, na verdade. O seu livro Meditações, como o próprio nome sugere, era um diário pessoal onde ele meditava sobre exercícios estoicos que ele havia aprendido com os grandes mestres do estoicismo. Agora, se quisermos realmente compreender as origens do estoicismo, precisamos voltar um pouco mais no tempo até a Grécia Antiga. Mais precisamente, por volta do século V a.C. A verdade é que não existiria estoicismo se antes não houvesse um sujeito igualmente genial e polêmico chamado Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego que nasceu em Atenas no ano 469 a.C. Ele causou uma revolução tamanha na forma ocidental de pensar que a filosofia passou a ser classificada entre aquilo que vem antes de Sócrates e aquilo que vem após o surgimento do pensamento socrático. Mas o mais interessante de tudo isso é que Sócrates jamais fundou uma escola de pensamento. Ele sequer escreveu um livro. Ele não planejou sistematicamente uma estratégia para ser um pensador que iria influenciar toda a história do pensamento ocidental. Mas a questão é que Sócrates tinha algo de diferente. Ele era uma espécie de força da natureza, com um pensamento tão único e tão poderoso
que acabou reunindo uma série de admiradores e, obviamente, também uma série de inimigos. Tanto é que no ano 399 a.C., Sócrates ele é falsamente acusado por não reconhecer os deuses da cidade e também por corrupção da juventude. Isso acabou levando ele a ser obrigado a tomar a cicuta, um veneno mortal que tiraria sua vida. Apesar de Sócrates nunca ter fundado uma escola ou registrado seus pensamentos por escrito, muitas das pessoas que foram influenciadas pelos seus pensamentos, elas sim fizeram isso. Essa revolução na forma de pensar causada por Sócrates levou ao surgimento dos acadêmicos de Platão, dos peripatéticos de Aristóteles, dos epicuristas, dos cínicos, dos céticos e adivinha de quem mais? Dos estoicos. Cada uma dessas escolas desenvolveu a sua maneira própria de fazer filosofia, mas todas elas herdaram de Sócrates uma motivação específica, que o papel da filosofia é investigar como é possível viver uma vida boa, como nós podemos aproveitar ao máximo esse período de tempo tão curto em que passamos por este mundo. Os antigos gregos eram obcecados pela ideia de descobrir qual o melhor estilo de vida possível. Eles viam todo o aprendizado filosófico, desde as investigações acerca da física, da lógica e da ética, como parte desse grande projeto de desenvolvimento humano, e neste tópico em específico, os estoicos se destacaram de tal maneira que hoje, neste momento, em pleno século XXI, você decidiu abrir este vídeo para entender um pouco mais sobre o que é essa filosofia chamada estoicismo. Mas como foi que tudo isso começou? Quem foi o primeiro estoico? E por que essa filosofia se tornou tão popular? Já sabemos que o estoicismo não foi fundado na Roma Antiga, como algumas pessoas pensam que teria sido, mas também não foi fundado por um grego, apesar de ter nascido sim em Atenas. O fundador do estoicismo foi, na verdade, um fenício. O seu nome era Zenão de Cítio, e a nossa história já começa com uma curiosidade. O estoicismo é considerado hoje em dia como uma filosofia que nos permite lidar com os obstáculos, com as adversidades e até mesmo com as tragédias da vida humana. Ironicamente, o estoicismo só existe graças a uma tragédia. A história começa quando Zenão, que já era um comerciante muito rico naquela época, transportava um navio carregado de tinta púrpura da sua cidade, na Fenícia, até Atenas. O problema é que durante a viagem o seu navio naufraga e ele perde toda a sua mercadoria. Essa carga que Zenão transportava era muito cara, já que a tal tinta púrpura ela era extraída meticulosamente de caracóis do mar. E a cor púrpura era vista na época como um símbolo de luxo e de realeza. E aqui está mais uma ironia. Assim como a fortuna de Zenão havia vindo do mar, foi lá para o fundo do mar que ela acabou retornando. Pois bem, Zenão perdeu a sua mercadoria, mas pelo menos ele não perdeu a sua vida. Ele consegue chegar até Atenas, porém, ele chega lá sem dinheiro, sem saber o que fazer e sem ter para onde ir. E agora fica a seguinte pergunta: o que fazer após ter perdido todas as suas posses e chegar numa cidade estrangeira portando apenas a roupa do corpo? Diz a lenda que Zenão viajou até o oráculo de Delfos para receber orientações do deus Apolo. E chegando no oráculo, Zenão faz a pergunta que mais inquietava todos os maiores filósofos da Grécia Antiga e da Antiguidade. Ele pergunta como aproveitar o melhor da vida. Eu acho que não apenas os velhos filósofos, mas também nós hoje em dia queremos saber como aproveitar o melhor da vida. Naquele tempo não era diferente. O oráculo, enigmático como sempre, ele responde que para aproveitar o melhor da vida, você deve conversar com os mortos. Algum tempo depois de ter recebido essa resposta enigmática do oráculo, Zenão ele percorria os títulos de uma biblioteca, procurando por algo interessante para ler, quando ele descobre que naquele dia vai ter uma palestra. A tal palestra era, na verdade, a leitura de um compilado de trabalhos de Sócrates, o filósofo que havia sido executado em Atenas um século antes e que já era bastante conhecido de Zenão. Isso porque, quando Zenão ainda era uma criança, o seu pai, que aparentemente era um homem interessado pelas produções filosóficas do mundo antigo, havia lhe presenteado com uma obra de Sócrates. Uma obra de Sócrates, evidentemente, escrita por um de seus alunos, já que Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Foi ali, naquele momento, naquela biblioteca, enquanto Zenão ouvia as palavras de Sócrates serem recitadas e ganharem vida, que ele deve ter percebido que ele estava, na verdade, fazendo exatamente o que o oráculo havia aconselhado. Afinal,
Os livros, eles são exatamente isso. Uma forma de acessar o conhecimento daqueles que não estão mais entre nós. Enquanto o bibliotecário lia o segundo volume da obra Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, do historiador Xenofonte, Zenão escutava os ensinamentos da mesma maneira que eles foram realizados naquelas mesmas ruas havia apenas algumas gerações. E o trecho que mais marcou Zenão se chama Hércules na Encruzilhada, uma história de um herói, o famoso herói grego Hércules, ou Heracles, como os gregos o chamavam, que se via diante de um dilema. Nesse mito, Hércules ele é forçado a escolher entre duas donzelas. Uma representando a virtude e a outra representando o vício. A primeira, a virtude, ela oferece uma vida virtuosa de trabalho duro. Já a segunda, uma vida de preguiça e exageros de todos os tipos. A história nos conta que a virtude, ela se dirige a Hércules com as seguintes palavras: você deve acostumar o seu corpo a ser o servo de sua mente e treiná-lo com labuta e suor. E logo chega a donzela que representa o vício, oferecendo uma alternativa, digamos que muito mais atraente, né? Ela diz o seguinte: espere um pouco. Você não enxerga quão longo e difícil que é o caminho até a felicidade que ela, a virtude, te descreve? Venha comigo, eu tenho um caminho muito mais fácil para te oferecer. Mas Zenão fica fascinado por essa história, tanto é que assim que a palestra chega ao fim, ele se aproxima do bibliotecário e faz a pergunta que mudaria sua vida. Onde eu posso encontrar um homem como ele? Ou seja, onde eu posso encontrar o meu próprio Sócrates? Onde eu posso encontrar um mestre que me guie nos meus estudos? Agora, se por um lado o infortúnio do Zenão foi sofrer aquele terrível naufrágio, parece que a sorte estava ao favor dele quando ele decidiu entrar naquela biblioteca. Isso porque naquele exato momento, Crates de Tebas, que era um célebre filósofo cínico ateniense, por coincidência do destino, estava passando ali na frente. Tudo o que o bibliotecário teve que fazer foi erguer a mão e apontar o dedo. Como diria Marco Aurélio séculos depois de Zenão de Sítio, o impedimento da ação acelera a ação. O obstáculo torna-se o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Zenão naquele momento. O obstáculo, que parecia ser o fim do caminho, talvez, se tornou, na verdade, o verdadeiro caminho. O naufrágio, que poderia ter sido, digamos que uma grande tragédia, foi, na verdade, o evento necessário para conduzir aquele que seria o responsável pela fundação do estoicismo para a realização da principal tarefa da sua vida. Zenão ele estudou com Crates de Tebas por algumas décadas, antes, é claro, dele começar a sua própria escola filosófica, que é a escola estoica, lá por volta de 300 a.C. Mas agora, de onde será que ele tirou esse nome, estoicismo? Vamos lá, em Atenas havia um lugar muito importante para a vida urbana, que era a Ágora. A Ágora era um local público onde ficavam os mercados, as feiras livres, os templos e os edifícios públicos em geral. Era um local onde as pessoas se reuniam para falar de política, para debater e trocar ideias. Era na Ágora de Atenas que se encontrava outro local público muito importante para a vida ateniense, que era a Stoa Poikile. A Stoa Poikile, esse termo, significa pórtico pintado em grego. Esse pórtico era uma espécie de corredor coberto, onde as pessoas faziam reuniões, vendiam suas mercadorias e apresentavam obras de arte. Era na Stoa que Zenão se reunia com seus seguidores para fazer suas palestras. Conforme o tempo foi passando, o público que frequentava as palestras de Zenão foi aumentando. E não demorou muito tempo para que as pessoas passassem a chamar aqueles que se reuniam na Stoa para debater filosofia de estoicos. Esta é a origem da palavra estoico, os filósofos da Stoa. Basicamente, tudo que sabemos sobre Zenão de Sítio vem deste livro aqui, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que eu tenho aqui a versão em inglês, mas também tem em português este livro aqui, do historiador da antiguidade Diógenes Laércio. Mas, infelizmente, assim como todos os grandes filósofos estoicos da antiguidade, não chegou praticamente nada da obra de Zenão até nós. Tudo que nós temos acesso no momento são a pequenos fragmentos dos seus escritos. Você vai perceber ao longo deste vídeo que o estoicismo é uma filosofia que transcende a noção de classe social. Isso porque, dentre os seus principais filósofos, nós temos comerciantes, temos políticos, temos imperadores, esportistas, temos carregadores de água e até mesmo escravos. E essa característica
já era percebida na fundação do estoicismo. Zenão de Cítio, ele deixa o nosso mundo no ano 262 a.C. E o seu substituto, aquele que daria sequência aos trabalhos do mestre, era um sujeito muito humilde e extremamente interessante, chamado Cleantes de Assos. E a história da vida de Cleantes é no mínimo incrível. Antes de começar a estudar filosofia com Zenão, Cleantes era um boxeador. Isso mesmo, um boxeador. E assim como Zenão, Cleantes também não era ateniense. Ele nasceu numa pequena cidade localizada onde hoje é o noroeste da Turquia. Provavelmente, o que levou Cleantes a se mudar para Atenas foi exatamente aquilo que atraía outras pessoas brilhantes: a busca por melhores oportunidades. Para poder se sustentar no dia a dia, Cleantes trabalhava carregando água para regar os jardins de Atenas, que naquela época precisavam ser regados à mão. Era extremamente comum ver Cleantes caminhando pela cidade à noite, carregando grandes jarros d'água, o que lhe rendeu inclusive o apelido de Freantles, que em grego significa aquele que tira a água do poço. Assim como Zenão de Cítio, Cleantes também foi aluno de Crates de Tebas, e provavelmente foi assim que ele veio a conhecer o seu mestre no estoicismo. Mas o mais interessante é que mesmo após ter garantido uma grande reputação como filósofo, Cleantes não parou de carregar água pela cidade. Ele estudava pesado durante o dia e trabalhava ainda mais pesado à noite. Ele chegou até mesmo a recusar grandes quantias em dinheiro, como por exemplo do rei macedônio Antígono II Gônadas, que tentou ajudar o Cleantes a se dedicar totalmente e exclusivamente aos seus estudos. Mas ele dizia que o trabalho manual e a filosofia não são rivais, mas sim dois lados da mesma moeda. Cleantes foi aluno de Zenão por 19 anos. A permanência de Cleantes até a morte do seu mestre, em 262 a.C., indica que Cleantes só começou seus estudos filosóficos perto dos 50 anos, quando ele decidiu partir em busca da grandeza mental e espiritual. Talvez alguns pensariam que Cleantes começou muito tarde os seus estudos, só que quando ele começou a sua jornada filosófica, ele não estava nem na metade da sua vida. Além de ser provavelmente o aluno mais velho de Zenão, Cleantes também era muito metódico nos seus estudos, o que levou ele a ser considerado por seus colegas como um aprendiz lento, o que lhe rendeu inclusive um nada amigável apelido de burro. Mas sempre quando ele era insultado dessa maneira, ele dizia que ser comparado a um burro não o incomodava, porque assim como um burro, ele era forte o bastante para suportar a carga intelectual que Zenão colocava nas costas de seus alunos. Em Atenas, naquela época, se dizia que ninguém era mais moderado que Zenão, mas o estilo de vida de Cleantes foi definitivo para estabelecer a imagem do estoico como alguém que é superior ao luxo e ao desconforto. Segundo os relatos de Diógenes Laércio, Cleantes escreveu cerca de 50 obras, das quais nenhuma chegou inteiramente até os dias atuais. Outra coisa admirável desse filósofo estoico é a maneira como ele lidava com as críticas. Ele simplesmente lidava com as críticas da mesma maneira com que lidava com qualquer outra adversidade, como uma oportunidade de praticar o que pregava. Certa vez, Cleantes estava sentado na plateia de um teatro para assistir uma peça muito famosa na época, quando um sujeito chamado Sosítio entra em cena. E quando esse sujeito percebe que Cleantes de Assos estava na plateia, ele logo começa a provocar Cleantes, dizendo que aqueles que dão ouvidos à sua filosofia não passavam de um gado estúpido e que os ensinamentos de Cleantes não passavam de uma grande bobagem. Depois dessa grande humilhação pública que deixaria qualquer um envergonhado, a plateia toda dirige os seus olhos até Cleantes para ver como ele iria reagir a um ataque tão baixo. E todos ficaram impressionados ao verem um homem calmo, tranquilo e impassível. O público ficou tão impressionado com a autodisciplina de Cleantes que começou a aplaudir de pé e expulsaram Sosítio do palco. Assim que o espetáculo terminou, Sosítio se dirigiu até Cleantes para pedir desculpas. E Cleantes imediatamente aceitou, dizendo que pessoas muito mais importantes do que ele já haviam sofrido afrontas muito piores de poetas e que seria loucura da parte dele se ofender com algo tão insignificante. Sêneca dizia que, embora cada um de nós tenha o poder da vida, nenhum de nós pode viver muito. Cleantes deve então ter sido abençoado pela sorte, porque ele não apenas viveu bem,
como também viveu exatamente até os 100 anos de idade, sendo provavelmente o mais velho de todos os estoicos. Depois da morte de Cleantes, a escola estoica passa a ser comandada por um dos filósofos mais geniais da história do pensamento ocidental, apesar de não ser tão conhecido pelo grande público hoje em dia. Já sabemos que Zenão era um comerciante, que Cleantes foi um ex-boxeador e Crísipo, o terceiro mestre da escola estoica, era um corredor de longa distância que inclusive chegou a competir nos Jogos Olímpicos em uma modalidade de cerca de 5 km conhecida como dólico. Mas será que existe alguma conexão entre o estoicismo, que é a filosofia da resistência, da força interior, e a corrida? Bom, a corrida, principalmente a de resistência, além de ser uma competição contra os adversários, é uma batalha da mente e do corpo contra si mesmo. Ao lutar com outros competidores pela primeira posição, Crísipo ele desenvolvia de maneira inconsciente uma estrutura ética que iria direcionar a sua vida e o futuro da escola estoica. Tempos depois, quando já tinha trocado a corrida pela filosofia, Crísipo ele escreve que os competidores em uma corrida devem disputar e se esforçar pela vitória o máximo que podem, mas isso não significa de maneira alguma que devem derrubar seus concorrentes ou empurrá-los. Assim também é na vida. Não é errado ir atrás de algo que é útil, mas prejudicar os outros para isso não é justo. Crísipo trouxe para o estoicismo a energia e a atitude de uma nova geração. E essa energia, ela vinha embalada num pacote bem pequeno. Isso porque, graças a uma estátua erguida em sua homenagem por um sobrinho, nós sabemos hoje em dia que ele tinha uma baixa estatura. Nos tempos de Crísipo, o estoicismo, que se tornava cada vez mais popular, era o alvo preferido dos críticos. Foi então que Crísipo percebeu que a escola estoica precisava ser defendida. Suas teorias precisavam ser melhor embasadas, não dando margens para contradições. Era preciso conectar os pontos e acabar com as lacunas deixadas por Zenão e por Cleantes no estoicismo. E Crísipo, ele decide que essa seria a grande missão da sua vida. Foi essa missão que fez de Crísipo um dos estoicos mais importantes de todos os tempos. Tanto é que ele foi o grande responsável pela organização e pela sistematização do estoicismo como um sistema filosófico robusto e coeso. Sêneca falaria, alguns séculos mais tarde, sobre a importância de ler e estudar outras filosofias como se fosse um espião no campo inimigo. E realmente constatamos que os primeiros anos da carreira de Crísipo foram gastos não sobre os ombros dos mestres estoicos vivos, mas ao lado de seguidores da Academia de Platão, por exemplo. Ele sabia muito bem que para o estoicismo sobreviver, seria preciso aprender com seus rivais mais bem estabelecidos. Ele estudou os argumentos das escolas rivais, inclusive frequentando aulas em escolas platônicas para poder encontrar falhas em seus argumentos. Às vezes, não há melhor maneira de reforçar suas defesas do que estudar a estratégia do inimigo, e é precisamente isso que um bom filósofo faz. Segundo alguns relatos, Crísipo confiava tanto na sua capacidade de destruir os argumentos contrários que certa vez ele falou para Cleantes que ele só precisava saber qual era a doutrina do inimigo para poder refutá-lo. Ele era um amante do embate intelectual. A sua competitividade das pistas de corrida acabou por ser canalizada para o mundo da filosofia. Para Crísipo, assim como a vida, a filosofia é uma batalha, mas deve ser uma batalha justa. Ele era um verdadeiro mestre da argumentação. Tanto é que naquele tempo havia um ditado popular que dizia que se os deuses resolvessem estudar a ciência da argumentação, eles usariam Crísipo como modelo. A importância de Crísipo para a evolução do estoicismo enquanto sistema filosófico está imortalizada na frase mais famosa sobre ele, a que temos acesso hoje em dia: se não houvesse Crísipo, não haveria Estoa. Crísipo ficou famoso pelas suas inovações no campo da lógica e pela sua vasta produção literária. Ele escreveu mais de 705 volumes, e cerca de 300 deles abordam o tema da lógica. Desses 705 volumes, adivinha só quantos que chegaram até os dias atuais? 300, quem sabe? 200? 50? Na verdade, nenhum deles chegou até nós. Assim como os trabalhos de Zenão e Cleantes, apenas temos acesso a alguns fragmentos das suas obras. Mas existe uma esperança: os pergaminhos de Herculano. Os pergaminhos de Herculano são centenas de papiros que sobreviveram à erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C.
O problema é que os papiros estão completamente carbonizados e eles se desmanchariam totalmente se alguém tentasse desenrolá-los. Mas, graças à tecnologia atual e à inteligência artificial avançada, através de um processo que envolve o uso de tomografia computadorizada, os pesquisadores agora podem analisar os pergaminhos de Herculano sem precisar desenrolar e arriscar, obviamente, danificar os documentos que são extremamente frágeis. Isso tudo traz uma ótima notícia para nós, amantes do estoicismo. A obra intitulada Teses Lógicas de Crísipo foi descoberta entre os papiros soterrados em Herculano, numa biblioteca da escola epicurista, que era uma rival da escola estoica. Olha só que ironia. É graças a uma escola rival do estoicismo que poderemos ter acesso a um conteúdo que está perdido há milênios. A história do estoicismo é dividida em 3 períodos: estoicismo antigo, ou estoa antiga, estoicismo médio, ou estoa média, e estoicismo tardio, ou estoa nova. Os principais representantes do estoicismo antigo são exatamente Zenão de Cítio, Cleantes de Assos e Crísipo de Solis. No estoicismo médio, destacam-se 2 importantíssimos filósofos, Posidônio e Panécio de Rhodes. E dentre os representantes do estoicismo tardio, temos aqueles cujas obras chegaram até os dias de hoje, como Sêneca, Musônio Rufo, Epicteto e, é claro, Marco Aurélio. Mas se quisermos entender como o estoicismo rompeu a bolha do mundo grego e chegou até a Roma e, consequentemente, até os confins do vasto Império Romano, precisamos conhecer a história de uma figura que foi, digamos, um elo entre o primeiro e o segundo momento do estoicismo. Eu estou falando aqui de Diógenes da Babilônia, o diplomata do estoicismo. Para entender a importância de Diógenes para a expansão territorial do pensamento estoico sobre o mundo antigo, precisamos entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Nos anos que seguiram a morte de Alexandre o Grande, o mundo estava imerso em caos. Esse período foi marcado por uma verdadeira bagunça, com a ascensão e a queda de incontáveis reis e principados. Por boa parte desse período, Atenas esteve sob ocupação, enquanto os reis macedônios eles combatiam os inimigos para garantir a sua parcela do vasto território conquistado por Alexandre o Grande. Com essa brecha, uma pequena cidade às margens do rio Tibre, aos poucos começou a ganhar poder até alcançar uma hegemonia internacional com ambições coloniais. Essa pequena cidade se chamava Roma. Por volta do século II a.C., a influência de Roma na região já é bastante notável, ao ponto de ser uma espécie de juiz que intermediava as disputas entre os demais territórios da região. Numa dessas disputas, envolvendo Atenas e um povo vizinho, os magistrados controlados por Roma deram um veredito contra Atenas e emitiram uma multa exorbitante de 500 talentos. Essa era uma soma tão grande que, se Atenas pagasse, os seus cofres ficariam arrasados. Então, o que os atenienses decidem fazer? Eles revidaram com uma das poucas armas que possuíam: seus filósofos. E naquele momento de necessidade, o primeiro homem ao qual os atenienses recorreram foi Diógenes da Babilônia, o 5º mestre da escola estoica. Diógenes foi aluno de Crísipo e era considerado um pensador brilhante, capaz de expressar suas ideias com uma imensa clareza, além de ser um líder respeitável. Só que essa atitude de Atenas de enviar os seus filósofos a Roma era considerada uma loucura a partir do ponto de vista diplomático. Isso porque naquele tempo, Roma era uma cidade hostil à filosofia. Havia apenas alguns anos que o Senado romano decretou a proibição total dos filósofos em território romano. E lá ia Atenas, enviando justamente esses párias para representá-la e argumentar a seu favor. Então, no ano 155 a.C., Diógenes foi enviado a Roma em uma missão diplomática de Atenas. Lá ele deu uma série de palestras sobre os ensinamentos do estoicismo. Embora pareça um evento sem tanta importância, isso mudaria não apenas Roma, mas todo o mundo conhecido. Nenhum dos líderes das duas cidades sabia, mas a decisão de Atenas de enviar para Roma a nata da sua intelectualidade foi o primeiro passo do estoicismo para fora das salas de aula e para dentro do centro de poder. Confiar essa importante missão a pensadores diz algo sobre o poder da filosofia. No mundo antigo, os filósofos eles ocupavam um lugar muito diferente daqueles que os nossos acadêmicos ocupam hoje em dia.
Os relatos indicam que os romanos ficaram admirados com a sabedoria e a sobriedade de Diógenes, e essa histórica missão política, conduzida por filósofos em um território hostil à filosofia, foi um verdadeiro sucesso. A multa foi reduzida de 500 talentos para 100 talentos, e a reputação do estoico Diógenes ficou marcada no imaginário romano. A partir daquele momento, a sementinha do estoicismo havia sido semeada no solo romano, e ela viria a germinar e a crescer cada vez mais ao longo dos próximos séculos. Infelizmente, assim como aconteceu com Zenão, com Cleantes e com o próprio Crisipo, muito pouco dos escritos de Diógenes sobreviveu. Um fato triste, porque segundo algumas provas, algumas evidências que encontraram na cidade que foi tomada pela erupção do Monte Vesúvio, o Diógenes ele era um dos autores mais citados na sua época, mais citados no mundo antigo, inclusive superando Platão e Aristóteles, que são as grandes referências que nós temos da filosofia clássica hoje em dia. Como eu falei, Diógenes foi uma espécie de elo entre a primeira e a segunda fase do estoicismo, o estoicismo antigo e o estoicismo médio. No período conhecido como estoicismo médio, nós temos dois gênios, Panécio e Posidônio, um mais genial que o outro. Se Diógenes foi o responsável por mostrar aos romanos o poder do estoicismo, Panécio foi aquele responsável por consolidar essa missão, aplicando tudo o que ele aprendeu ao longo dos seus estudos nos níveis mais altos de influência de poder em Roma. Panécio ficou amigo de um sujeito muito importante chamado Cipião Emiliano, que era um dos grandes generais romanos e também um grande amante do pensamento grego e da literatura. Em Roma, eles formaram uma espécie de clube de filosofia conhecido como Círculo Cipiônico, que se encontrava na casa de Cipião para discutir a filosofia estoica, que era, na verdade, um interesse comum entre todos aqueles que participavam do círculo. O Círculo Cipiônico se tornou uma espécie de incubadora para estoicos influentes e também de grandes generais e políticos romanos. Essa era uma forma de influência que nem mesmo seu mestre, Diógenes da Babilônia, poderia imaginar. Com o passar do tempo e o crescimento de Roma, Cipião se tornou um homem muito poderoso. Na verdade, o homem mais poderoso do mundo grego. Os reis da Grécia eram agora os seus vassalos, e Panécio atuava como seu conselheiro. Ele foi um dos primeiros estoicos a atuar de maneira ativa no centro do poder romano. Panécio sabia que a filosofia ela não existe isolada do mundo prático. Ela deve estar interconectada com outros fatores importantes. É no equilíbrio entre interesses e talentos conflitantes que a vida boa é encontrada e vivenciada. Outra figura importante do estoicismo médio e de toda a história da filosofia foi Posidônio. Posidônio, ele nasceu onde hoje é a Síria e chegou em Atenas por volta de 117 a.C. Naquele período, muitos ricos e poderosos, desde senadores e generais até reis de províncias, enviavam seus filhos mais promissores para Atenas para preparar eles para o ingresso na vida romana. E mesmo entre tantos jovens talentosos e promissores, o jovem Posidônio foi, na verdade, um destaque na turma de Panécio. Posidônio era retratado como um erudito com vastos interesses como história, astronomia, meteorologia, oceanografia, geografia, sismologia, geologia, etnografia, matemática, geometria, lógica e ética. Posidônio é um perfeito exemplo da curiosidade e do fascínio que envolvem um verdadeiro filósofo. Conforme diziam os antigos estoicos, você pode e deve se interessar por tudo, porque pode e deve extrair conhecimento de tudo. Quanto mais você vivencia, mais você aprende e, paradoxalmente, mais humilde se torna, graças à quantidade infinita de sabedoria que se estende diante daquele que busca por ela. Durante as viagens de Posidônio, ele alcançou a reputação de maior erudito desde Aristóteles, o que não é pouca coisa. Ele mediu a circunferência da Terra, o tamanho e a distância do Sol e da Lua, criou modelos tanto para o globo quanto para o sistema solar conhecido e ajudou de maneira muito enfática e expressiva a compreensão do universo conhecido na época. Posidônio viveu conforme Sêneca escreveria mais tarde.
como se o mundo inteiro fosse um templo dos deuses. Graças a essa influência de Diógenes e também de Panécio de Rhodes no passado, Posidônio ele empregou seu intelecto na política e na governança. Suas viagens deixaram ele em contato muito próximo com as legiões romanas. Ele chegou a estudar formação tática de tropas, a história das estratégias de guerra e até mesmo ele chegou a recolher inteligência de potências estrangeiras. Ele chegou, inclusive, a escrever um manual de táticas militares, uma espécie de arte da guerra, tão detalhado, mas tão detalhado, que foi considerado avançado demais para qualquer um que não fosse um general. Posidônio também tinha conhecimento muito profundo sobre os territórios estrangeiros, o que levou o famoso general romano Pompeu a procurar os seus conselhos durante muitos anos. Posidônio era um homem completo, um desbravador, um estrategista, um cientista, um político, enfim, um verdadeiro filósofo. Todos esses filósofos que acabamos de analisar foram os responsáveis por erguer um enorme edifício intelectual chamado estoicismo. Tudo aquilo que conhecemos através das obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio são, na verdade, variações ou desenvolvimentos daquilo que os grandes pensadores do estoicismo antigo e médio produziram. Os primeiros estoicos dividiram sua filosofia em 3 partes: lógica, física e ética. A lógica é a arte de raciocinar bem. Pensa comigo, para que se tenha uma filosofia sólida, é imprescindível que sejamos capazes de verificar e testar a qualidade dos nossos argumentos, se eles fazem sentido no mundo real ou se não passam de devaneios que não têm conexão alguma com a realidade. Caso contrário, se representarmos a realidade com base em argumentos fracos, falhos e imprecisos, nós teremos uma filosofia igualmente fraca, falha e imprecisa. Boa parte da responsabilidade pelo fato de o estoicismo ser uma filosofia tão precisa e eficaz ao ponto de ainda ser respeitada, mesmo milênios após a sua concepção, está no fato de ela ter sido desenvolvida com base numa lógica sólida. Não é por acaso que Crísipo escreveu cerca de 300 obras abordando o tema da lógica. Isso ajudou a pavimentar o caminho para a construção de um sistema filosófico poderoso e atemporal chamado estoicismo. Após nós termos uma lógica bem fundamentada, que nos permita testar a qualidade dos nossos argumentos, aí nós podemos então começar a investigar a física, ou seja, como a natureza funciona. A palavra física vem do grego physis, que quer dizer natureza. Logo, a física é o estudo da natureza. E aqui está o grande pulo do gato para a construção de um sistema filosófico robusto como o estoicismo. Não sei se você já percebeu, mas nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza. É por isso que Zenão de Sítio dizia que uma vida boa é aquela que é vivida de acordo com a natureza. Afinal, sempre que tentamos levar uma vida na contramão da natureza, quem sai prejudicado somos nós. Todas as dores humanas, desde a impulsividade até a procrastinação, acontecem quando o ser humano não é capaz de exercer bem a sua natureza. E qual é a natureza humana, afinal? Pois bem, se a gente for analisar como que a natureza funciona, vamos perceber que cada animal tem uma função específica que eles desempenham propriamente nessa natureza. Por exemplo, uma águia, ela é perita na arte de voar. Um peixe é excelente no nadar. Um guepardo, por sua vez, ele é mestre na arte de correr. Ou seja, cada ente da natureza tem uma função na qual se destaca. Mas e agora, e quanto a nós, seres humanos? Qual é a nossa função na natureza? Nós, seres humanos, somos os únicos animais capazes de usar a razão. Logo, a nossa função na natureza é usar a razão com excelência para poder pensar, criar, inventar e inovar. E pode perceber, todo aquele que abre mão da sua capacidade de usar a razão inevitavelmente sofre. É isso que faz do estoicismo uma filosofia atemporal, pois foi concebida com base na compreensão de leis universais. Então, não importa quanto tempo passe ou qual o nível tecnológico alcançado pela humanidade, as leis da natureza permanecerão sendo as mesmas, e o ser humano sofre dos mesmos males e das mesmas angústias existenciais. Foi graças ao domínio da arte de raciocinar bem, através da lógica, e da compreensão das leis imutáveis e atemporais da natureza, através da física, que os estoicos puderam elaborar a sua ética. Ou seja, qual a melhor forma de se comportar em meio a uma natureza que tem leis imutáveis e atemporais, e de modo
que possamos viver uma vida boa. Para representar a divisão das 3 grandes áreas da filosofia, os estoicos criaram a metáfora do jardim. Imagine um jardim com árvores frutíferas delimitado por uma bela cerca. O solo do jardim é a física, que fundamenta as pessoas na realidade através de uma sólida compreensão sobre como que o mundo funciona. Os frutos desse jardim são a ética. Eles são as recompensas de uma vida virtuosa, pois a ética, ela guia nossos objetivos, decisões e interações com outros seres humanos. E a cerca do jardim é a lógica, que protege tudo o que está no jardim. Sem uma lógica forte, a física perde a sua fundamentação e dessa forma a ética torna-se vaga e sem sentido. A ideia central da ética estoica é a concepção de virtude. Para os estoicos, a virtude é o bem maior. A palavra virtude tem a sua origem no grego arete, que significa excelência. Para os estoicos, então, a virtude e a vida virtuosa consiste em agir de acordo com a natureza. De acordo com as investigações estoicas no campo da lógica e da física, eles defendiam que sempre é possível agir com virtude e que a melhor ação é aquela tomada com base na virtude. Ou seja, em toda e qualquer circunstância, nós temos a capacidade de agir corretamente e de fazer a coisa certa. Agora, presta atenção nessa parte que é muito importante. Se para os estoicos a virtude é o bem maior, o mal maior é o vício. O vício moral, como a ignorância, a covardia, a desmedida, a injustiça. Tudo aquilo que não for vício ou não for virtude, os estoicos chamavam de indiferentes. Coisas como riqueza ou pobreza, sucesso ou fracasso, saúde ou doença. Isso para os estoicos são indiferentes, porque todas essas coisas, elas não têm valor moral por si só. Esses indiferentes, eles podem ser preferíveis ou podem ser não preferíveis. Afinal, a saúde é preferível à doença. A riqueza é preferível à pobreza. E o sucesso é preferível ao fracasso. Porém, diferentemente da virtude, essas coisas não têm valor intrínseco. Enquanto virtudes como a sabedoria ou a coragem nos elevam enquanto seres humanos e trazem um grande senso de realização por si só, a riqueza ou a fama não são valores que preencham a alma humana. Não é à toa que vemos muitos milionários ou até mesmo bilionários reclamarem por sentirem-se vazios, mesmo apesar de terem acesso a todos os bens materiais que o mundo tem a oferecer. Isso acontece por algo muito óbvio para os estoicos e para os antigos gregos. Isso acontece porque essas coisas não têm valor intrínseco. Elas não são capazes de preencher o vazio e a angústia humana. E principalmente, elas não são capazes de atribuir um propósito à nossa vida. Ao contrário dos vícios e das virtudes, os indiferentes, eles não têm valor moral algum. Por exemplo, a riqueza não é boa e nem má. O que torna a riqueza boa ou má é a maneira como ela é usada pelo indivíduo. O indivíduo virtuoso vai usar a riqueza de maneira virtuosa, para coisas virtuosas. Enquanto o indivíduo que valoriza os vícios acima de tudo, ele vai usar a riqueza como uma ferramenta para potencializar os seus vícios. Os estoicos seguem a tradição platônica. Para eles, são 4 as virtudes cardeais, ou seja, as virtudes principais: sabedoria, coragem, justiça e moderação. A sabedoria é a mãe de todas as virtudes. É dela que vem o significado da palavra filosofia, amor pela sabedoria. O nosso já conhecido aqui, Diógenes Laércio, ele escreveu o seguinte sobre os estoicos. Eles definem a sabedoria como conhecimento acerca das coisas boas e más e aquilo que não é nem bom nem mal. É o conhecimento acerca daquilo que temos que escolher, daquilo que temos que conhecer e daquilo que é indiferente. Como a sabedoria é a principal virtude, todas as demais virtudes são variações da sabedoria. Por exemplo, a coragem é a sabedoria aplicada à gestão dos medos. A moderação é a sabedoria aplicada à gestão dos desejos. E a justiça é a sabedoria aplicada na interação com outros seres humanos. Geralmente, quando se fala sobre estoicismo hoje em dia, as pessoas se lembram do estoicismo romano ou estoicismo tardio, como eu falei mais cedo, aquele representado por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio.
Obviamente, esse período foi marcado por outros filósofos importantes como Musônio Rufo e Catão. Musônio Rufo foi inclusive mestre de Epicteto. O próprio Cícero, muito conhecido pelos estudantes de direito, deixou contribuições importantíssimas para a compreensão do estoicismo, embora ele não tenha sido um estoico per se. Cícero foi um eclético, na verdade. Ele era interessado no estudo de diversas, inúmeras filosofias. Mas agora, quando vemos os 3 mais famosos representantes do estoicismo, isso nos deixa muito claro o quão vasta que é essa filosofia. Nós temos Marco Aurélio, que segundo Maquiavel foi o último dos 5 bons imperadores de Roma. Quando lemos Meditações, inclusive, estamos lendo os pensamentos de um imperador filósofo, que é algo incrível. Mas não apenas isso. Um imperador filósofo que estava tentando, naquele momento, viver de maneira virtuosa em meio a um ambiente, convenhamos, que era extremamente corrupto, que era o governo romano. Mas então nós voltamos um pouco no tempo e temos Epicteto, que foi talvez a maior influência filosófica de Marco Aurélio. E quando lemos Epicteto, olha só que interessante, estamos lendo os pensamentos de um escravo liberto. Epicteto, que quer dizer inclusive aquele que foi adquirido, ele foi propriedade de Epafrodito, que era secretário de Nero, um dos mais controversos, digamos assim, imperadores romanos. Já Sêneca, ele veio antes de Marco Aurélio e antes de Epicteto. Sêneca nasceu no ano 4 a.C. e foi um dramaturgo, escritor, político e, é claro, um grande filósofo. Então aqui nós vemos 3 diferentes níveis de poder, todos eles com grandes representantes da filosofia estoica. E é na obra de Epicteto, conhecida como Discursos, que está um dos ensinamentos mais famosos do estoicismo, que é a dicotomia do controle. De todas as coisas existentes, algumas estão sob o nosso controle e outras não. Sob o nosso controle estão o pensamento, o impulso, o desejo e a repulsa, e, em resumo, tudo o que é feito por nós mesmos. As coisas que não estão sob o nosso controle incluem o corpo, propriedade, reputação, cargos e, em resumo, tudo o que não é feito por nós mesmos. Esse famoso ensinamento de Epicteto, assim como tudo aquilo que lemos nas obras de Sêneca e Marco Aurélio, está profundamente fundamentado na lógica, na física e na ética estoica. Com a ideia de tornar mais fácil o ensino da filosofia estoica para os seus alunos, Epicteto concebeu um programa prático de implementação do estoicismo, conhecido como as 3 disciplinas estoicas. Nesse programa, além de facilitar a compreensão dos fundamentos do estoicismo, ele nos ensina como aplicar o estoicismo na prática, no mundo real, na nossa vida cotidiana. Mas quais são, afinal, essas 3 disciplinas estoicas? São elas: a disciplina do assentimento, a disciplina do desejo e a disciplina da ação. É aqui nas 3 disciplinas que percebemos com clareza o poder da filosofia estoica. Afinal, os antigos estoicos fizeram algo notável até mesmo para os dias atuais. Eles conseguiram mapear todo o fluxo da ação humana, explicando de maneira muito didática o que nos leva a agir impulsivamente e como nós podemos desenvolver a nossa capacidade de usar a razão para dominar os nossos próprios impulsos. Isso possibilitou aos estoicos a criação de uma psicologia moral que é assustadoramente precisa. A primeira vez que eu li sobre as 3 disciplinas estoicas, eu tive um choque. É difícil conceber que uma teoria tão inovadora e tão sofisticada tenha sido criada há cerca de 2000 anos atrás. Foi somente no século passado, graças à evolução da ciência e dos métodos de investigação, que a psicologia moderna alcançou um nível de compreensão similar. Agora, lembra que no começo deste vídeo eu falei que tinha uma surpresa especial para os alunos mais dedicados? O motivo disso é que tem 2 tipos de pessoas: aquelas que se contentam com conteúdo mais raso, mais superficial, e aquelas que gostam de entender as coisas com mais profundidade. Apesar de eu procurar tentar trazer neste vídeo a explicação mais detalhada possível para esse formato de conteúdo, nós apenas arranhamos a superfície dessa filosofia admirável que é o estoicismo. Mas eu tenho uma boa notícia para quem quer aprender como usar as 3 disciplinas estoicas para aplicar o estoicismo na prática. Por isso eu estou liberando uma masterclass gratuita chamada Os Pilares do Autocontrole Estoico, onde eu explico com detalhes todas as minúcias das 3 disciplinas estoicas. Para acessar essa masterclass é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição deste vídeo e a nossa aula continua por lá.